boas-vindas. Seguimos hoje a nossa conversa sobre segurança em edificações. E vamos olhar mais de perto um documento fundamental, o Decreto 69.118 de São Paulo, de 2024. A ideia é entender melhor quais são as tais medidas de segurança contra incêndio que ele define. Olá! Pois é, o regulamento já começa logo no artigo 2º, deixando claro o foco número 1 é proteger a vida. E, claro, também dificultar que o fogo se espalhe, reduzir danos ao patrimônio, ao meio ambiente. E, para isso, ele define o que chama de medidas de segurança. Que são basicamente os equipamentos, os sistemas, os procedimentos, certo? O conjunto todo. Exatamente. É todo esse conjunto que precisa funcionar. Está lá no artigo 3º a definição. Certo. Então, vamos desempacotar isso. O decreto lista um monte dessas medidas lá no artigo 20. Parece, assim, uma lista bem grande. Como é que a gente pode organizar isso para entender melhor? Olha, uma forma boa de pensar é como se fossem camadas de proteção, sabe? A primeira camada tem a ver com o acesso ao prédio e a estrutura dele mesmo. Então, garantir que a viatura do bombeiro chegue lá perto, né? E, talvez o mais básico, a segurança estrutural. Segurança estrutural. Isso significa o que na prática? Significa que a própria estrutura do prédio, vigas, pilares, lajes, tem que aguentar o fogo por um certo tempo. Tempo suficiente para as pessoas conseguirem sair e os bombeiros poderem atuar com segurança. Ah, entendi. É comprar tempo, basicamente. Tempo valioso. Ok, essa é a estrutura. E depois que o fogo já começou, como evitar que ele vire um inferno no prédio todo? Aí entra, uma segunda camada que a gente pode chamar de contenção. A ideia-chave aqui é a compartimentação. Compartimentação? Isso. Pensa como se você criasse umas caixas dentro do prédio, sabe? Paredes, portas corta-fogo, lajes que seguram o incêndio ali naquele andar, naquele ambiente, por mais tempo. Impedindo que se espalhe para todo lado. Exato. E junto com isso vem o controle dos materiais de acabamento e revestimento. Quer dizer, não usar tintas, carpetes, divisórias que peguem fogo muito fácil ou que soltem muita fumaça tóxica. Faz todo sentido. Então, a estrutura aguenta, as paredes seguram, mas o principal é tirar as pessoas de lá, né? Como o decreto trata da evacuação. Essa é a terceira camada e é crucial. Primeiro, claro, ter as saídas de emergência bem localizadas e sinalizadas. Tá lá nos incisos V6 e 16. As placas verdes que a gente vê por aí. Essas mesmas. Mas não adianta ter a porta se o corredor tá cheio de fumaça ou tudo escuro, né? Verdade. Por isso, medidas como o controle de fumaça são tão importantes. São sistemas para tirar a fumaça das rotas de fuga, manter a visibilidade e a iluminação de emergência que acende sozinha se a luz normal acabar. Ah, interessante. Quer dizer, não é só ter a saída, é garantir que ela funcione na hora do aperto. Exatamente, tem que ser uma rota viável. Depois dessas medidas, digamos, mais passivas, a gente tem a camada dos sistemas ativos. Aqueles que entram em ação sozinhos ou com pouca intervenção. Tipo? Aí entram os detectores automáticos de fumaça ou calor, que percebem o incêndio bem no comecinho. O alarme de incêndio, para avisar todo mundo ao mesmo tempo. Barulho que ninguém gosta de ouvir, mas que salva vidas. Pois é. E os equipamentos de combate direto, desde os extintores, para aquele primeiro ataque rápido, que todo mundo deveria saber usar, aliás. Com certeza. Passando pelos hidrantes e mangotinhos, que já dão mais água, né? Mais poder de combate. Até os chuveiros automáticos, os sprinklers. Ah, os sprinklers? Aqueles que ficam no teto? Isso! Eles detectam o calor e soltam água automaticamente bem em cima do foco do incêndio. São muito eficazes. Ok, então temos estrutura, contenção, evacuação garantida, sistemas que detectam e combatem. Mas e as pessoas nisso tudo? A segurança não é só concreto e tecnologia, imagina. De jeito nenhum. Tem uma camada fundamental que é a de gestão e prevenção. Isso significa ter um plano de emergência bem feito, saber o que fazer, ter equipes treinadas como a brigada de incêndio, que são funcionários ou moradores mesmo, preparados para agir no início. A brigada. E, em lugares maiores ou de mais risco, ter bombeiros civis contratados. E, claro, a prevenção, lá na raiz. Controlar as fontes de ignição,
cuidado com instalação elétrica, com solda, com aquecedores. Realmente são muitas peças que precisam se encaixar. Estrutura, contenção, fuga, sistemas, gente preparada. Mas a necessidade varia muito, né? Um hospital não é igual a uma lojinha. Como se define o que é preciso para cada lugar? Ótima pergunta. O decreto dá essa lista toda de possibilidades, mas como cada uma deve ser feita, o tamanho, a instalação, tudo isso está detalhado nas instruções técnicas, as ITs. ITs. São normas técnicas bem específicas publicadas pelo Corpo de Bombeiros daqui de São Paulo, o CBPMSP. O decreto diz o que e a IT explica o como. Entendi. O decreto é o mapa geral. As ITs são o guia detalhado de cada rua. Perfeito. E para saber quais dessas medidas são obrigatórias para um prédio específico, o regulamento tem umas tabelas lá no anexo A. Tabelas. Sim. Elas cruzam informações. Qual o uso do prédio? É residencial, comercial, hospitalar? Qual a altura? Qual a carga de incêndio? Carga de incêndio. É a quantidade de coisa que pode queimar lá dentro. Basicamente isso. Quanto material combustível tem por metro quadrado? Aí você olha na tabela. Para o seu tipo de prédio, com aquela altura e aquela carga, precisa de extintor? X. Precisa de sprinkler? X. Precisa de brigada? X. Onde tiver o X é obrigatório. Então um sistema que se adapta a cada realidade. Isso organiza bem as coisas. Exatamente. É uma abordagem customizada. Fica bem claro que é um sistema pensado em várias camadas de defesa, né? E que elas precisam funcionar juntas. Que é um ponto muito importante. Não basta só instalar, né? Tem que manter tudo funcionando, treinar as pessoas, garantir que elas entendam e respeitem essas medidas. Exato. E isso talvez nos leve a uma reflexão, né? Além de cumprir a lei, como será que a gente, no dia a dia, percebe ou não percebe essa rede de segurança nos lugares que a gente frequenta? Será que a gente valoriza isso? Excelente questão para a gente pensar. Essa análise das medidas de segurança do Decreto 69.118 de São Paulo deu uma visão muito boa da complexidade e da importância do assunto. Muito obrigado pela conversa. Eu que agradeço. E agradecemos a companhia de todos. Até a próxima.